E se der certo? Em 2009, uma australiana chamada Bonnie Ware escreveu um livro com o seguinte título, um título bem interessante: Os 5 maiores arrependimentos das pessoas multimilionárias, bilionárias, mas estão em um estado terminal. Essa Bonnie Ware era enfermeira em um hospital de luxo e ela começou a observar como que funcionava as pessoas que estavam naquele estágio ali, naquele momento de vida, só esperando o seu momento. Não tinha mais o que fazer, eles estavam em estado terminal. E conversando com essas pessoas, ela descobriu os maiores 5 arrependimentos que essas pessoas tiveram, não conseguiram realizar, e o maior deles era a falta de coragem de viver a vida que de fato eles queriam. Podemos resumir isso como medo. Bom, nós vamos estar falando sobre isso hoje no Fala Podcast de hoje, o medo. E o tema desse vídeo é e se der certo? Bom, se você não me conhece, meu nome é Leonardo Santos. Eu sou nascido e criado no Rio de Janeiro e hoje, há mais de 17 anos, eu moro na China, sou multiempresário na China e eu saí lá do Rio de Janeiro, de uma favela chamada Santuário, e hoje eu sou multiempresário aqui na China com família e com tudo. E o objetivo desse canal, o objetivo desses vídeos é compartilhar com você justamente essa jornada. Como que uma pessoa comum pode sair de uma favela, de uma situação de pobreza, de escassez de conhecimento, de exemplos para que você possa seguir, para que você possa se espelhar em sair daquela realidade. Então esse é o objetivo aqui desses conteúdos, tá? Então se você quer estar por dentro de tudo que nós estamos compartilhando aqui diretamente da China, se inscreva no canal, deixe o seu like e comente aqui o que você gostaria de saber de toda essa história que nós vamos estar contando. Bom, essa história me chamou a atenção e faz sentido pro episódio de hoje, porque a Bonnie, ela descobriu uma coisa muito interessante. Muitas pessoas estão vivendo uma vida que não necessariamente é a vida que elas gostariam de viver, né? E por falta de, sei lá, de coragem, aqui no livro dela, eu vou até abrir aqui de um título, de um pedaço aqui que eu tinha buscado, né? Que é assim, ó. Eu gostaria de ter tido coragem de viver uma vida verdadeiramente, tá? Para mim mesma, e não a vida que os outros gostariam que eu vivesse. Bom, isso aqui é uma pura realidade. Tem um cara chamado Bruno que, eu não lembro qual foi o ano, eu vim pra China em 2009 como músico. Inclusive eu conto essa história no primeiro episódio. E acredito que foi lá para 2013, mais ou menos assim, 2014. O Bruno, um conhecido meu, também músico, violonista, tinha se expressado para mim: pô, Léo, se tiver uma oportunidade aí de ir pra China, você fala comigo. Pô, tô doido pra sair do Brasil, vi que você saiu, vi que o Thiago Testa também saiu, e vocês estão crescendo e tudo mais. Eu também tô querendo sair do Brasil, então se tiver essa oportunidade, você me fala. E veio a oportunidade. Em um belo dia, eu chamei o Bruno e falei: e aí, cara, tudo bem, mano? Pô, se liga, tá abrindo uma rede nova, uma churrascaria nova aqui na China. Eles estão precisando de músico. E aí, você topa? Só abrir um parênteses aqui, caso você não tenha assistido o episódio anterior. Eu, como músico, eu tive a oportunidade de vir para a China em 2009. Na China tem uma rede de churrascarias chamada Latim, e essa empresa é que me trouxe para a China através de uma grande amiga, Ana Paula Mariano, que ela me deu essa oportunidade, abriu essas portas para mim. E na sequência, a empresa sempre está abrindo novas casas, né? E eu tive a oportunidade de vir para a China e trouxe algumas pessoas também que também tiveram coragem de ter vindo para a China. E esse rapaz, esse meu amigo, ele se expressou que ele gostaria de vir caso tivesse uma oportunidade, que o Brasil não tava lá daquele jeito para ele. E eu abri
essa oportunidade para ele, porque o dono lá da churrascaria estava abrindo uma nova churrascaria. O gerente falou comigo, como que eu já tinha indicado algumas outras pessoas. Pô, não conhece ninguém não? Pô, conheço sim, Bruno. Vamos lá. Falei com o Bruno. E o que aconteceu? O Bruno não teve coragem de vir. Na hora que eu fiz o convite, ele, putz, cara, rapaz, mas será que é o momento certo? Mano, tô namorando. Eu tô no. Se eu não me engano, ele tava no Uber também, em 2013, 2014 já tinha Uber. Eu acho que foi essa época. Eu não sei se ele tinha arrumado um emprego, eu não lembro exatamente o que ele estava fazendo, mas ele colocou duas justificativas. A primeira, que ele estava namorando, né? E a segunda, que ele estava trabalhando. Então, talvez não era o momento certo. Eu falei pra ele, velho, você precisa tomar uma decisão, mano, porque o pessoal já está para poder abrir esse restaurante, eles precisam fechar aí essa vaga e ver se você quer vir ou não. E de fato, o Bruno amarelou. Anos depois, o Bruno conversou comigo. Ele, mano, que arrependimento. Terminei o namoro, o trabalho o que eu tava fazendo, eu realmente não me lembro exatamente o que foi, mas também não deu sequência e eu perdi talvez a grande oportunidade da minha vida. E eu falei pra ele na época, eu falei, cara, realmente você perdeu uma bela de uma oportunidade. E no caso do Bruno, foi a única oportunidade que ele teve de vir pra China, porque a partir daquele ano, a empresa que estava trazendo o músico pra cá não estava mais abrindo novas casas. Então, realmente, a oportunidade de vir para a China através da música foi diminuindo, diminuindo. Tanto que eu não consegui mais convidá-lo na época, porque realmente não tinha mais oportunidade. Ele chegou até a me perguntar, cara, o que eu posso fazer aí? Eu falei, na época, eu só conhecia basicamente três formas de você vir para a China que eu conhecia, né? Dentro do meu círculo ali de conhecimento. Uma era como músico, outra era como dançarino, né? A outra era como você ser modelo, tá? Ainda tinha ali as oportunidades de você vir como cozinheiro e etc e tal, mas a minha rede de amizades era dentro de músico, né? Ou artistas ali. Então, conheci algumas outras pessoas que eram engenheiros, que trabalhavam para empresas, mas essa não era a minha realidade. Falei da minha realidade ali. Então, o Bruno não teve essa oportunidade, ele veio falar comigo. Eu perdi uma grande oportunidade na minha vida. E eu falei, você realmente, nesse caso, você realmente perdeu talvez uma grande oportunidade, talvez a maior oportunidade da sua vida. Mas eu te entendo. Sabe por causa de que eu te entendo? Porque eu passei por isso. Muitas pessoas passam por isso. A história que eu contei da Bonnie é uma história real. Ela publicou esse livro em 2012, se eu não estou enganado. Ela começou a escrever esse livro em 2009 e a grande maioria das pessoas falaram que o seu maior arrependimento foi não ter tido coragem de ter tomado algumas decisões e viver a vida que ela queria. Bom, vamos analisar isso aí com o Bruno. O Bruno, ele queria. Ele falou pra mim no passado que ele queria sair do Brasil. Ele queria ter uma vida, uma carreira internacional. Ele comentou que ele queria melhorar de vida e talvez essa oportunidade de vir para a China seria a oportunidade que ele tinha, a ponte que ele tinha para poder dar uma guinada na vida dele. E, de fato, essa oportunidade acabou passando. No caso dos milionários, o livro talvez conta mais detalhes ali, mas o que eu foquei principalmente nessa questão do arrependimento. Mas eu falei pra ele assim, e não foi uma coisa apontando o dedo. Eu falei, cara, eu te entendo. Eu te entendo. Sabe por que eu te entendo? Em 2009, quando eu vim pra China, eu quase perdi a oportunidade também de vir pra China, porque eu vim pra China em 2009 pela primeira vez, abril de 2009. Porém, o convite para vir pra China foi em 2008.
Eu costumo dizer que eu sou um belo hum, de um sortudo. Acho que, acho não, tenho certeza. Deus olhou pra mim e falou assim: ó, eu vou conseguir mover a vida do meu filho através da China. E eu vou tirar ele do Brasil e eu vou levar ele pra China. Eu li recentemente o livro, a história, na verdade, né? Eu li recentemente sobre a história do José do Egito. Jujuju. Eu tenho língua presa e antigamente eu falava, abri um parênteses aqui, tem nada a ver. Aí eu tive dificuldade de falar José agora. Eu tinha língua presa e eu tinha um grupo de pagode em 2014. Não, 2014 nada, 2014 eu estava na China com 14 anos de idade. 14 anos de idade eu entrei nesse grupo, Grupo Carisma, e nós tivemos um show ali, um evento que nós fizemos. E daí eles me apelidavam, eles me zoavam porque eu tinha língua presa, então eu falava assim, cocinha, eu falava zá comi, ao invés de falar já comi, entendeu? Então, falei José que agora eu tive que dar uma senão não ia sair. Fecha parênteses e volta pro ponto aqui. A história do José do Egito, ó, José do Egito, não Egito, José do Egito quase que não sai. Conta a história que Deus utilizou ali de algumas formas para poder acelerar o destino de José. Ele foi vendido pelos irmãos, depois ele trabalhou como escravo, depois ele assumiu a casa de um general ou de um grande cara lá dentro do Egito, vamos dizer assim, um grande posto. Potifar, se não me engano o nome dele. Aí depois ele foi preso de novo, e depois ele chegou a lá até de fato de frente pro faraó e começou a jornada dele. Ou seja, ele saiu de onde ele estava, não lembro onde ele morava, até ele chegar lá no Egito, onde de fato ele assumiu o governo, que era a promessa que ele tinha. Bom, eu tenho algumas promessas da minha vida e eu já tenho certeza que ela está ligada com a China. E o mais engraçado, com o que eu fazia e o que eu faço hoje não tem nada a ver. Eu vim para a China através da música. Eu parei de tocar, parei de viver da música desde 2015, que eu saí do restaurante que eu trabalhava e comecei a viver de comércio exterior, de importação de serviços e etc. Então, eu vejo que Deus vai utilizando ferramentas ali para que ele possa te colocar no caminho que de fato ele deseja. E em 2008 eu recebi o convite e só vim para a China em 2009. Eu falo que eu sou um abençoado porque eu fiz exatamente o que o Bruno fez. Eu meio que não, eu neguei de cara, né? Falei, pô, não vai dar pra mim não, velho. Até conto isso no primeiro episódio, não vou me aprofundar aqui. Eu comentei que, pô, se fosse pelo menos os Estados Unidos, né, França e Itália são países conhecidos, agora a China, velho. 2008, apesar que 2008 teve as Olimpíadas em Pequim, foi onde que o mundo começou, vamos falar de mim, né? O mundo é muito grande. Eu comecei a ouvir mais sobre China. Mas caraca, velho, tá sobre esporte somente. Agora, sobre cultura chinesa, sobre como que é viver na China do outro lado do planeta, mas nem a pau. Eu falei que não. Então eu falei pra ele, cara, eu te entendo perfeitamente. Mas tem coisas na vida que realmente o medo nos paralisa, né? Tem coisas na vida que o medo te paralisa. Eu fui dele mais de uma vez. Mas em 2009, em fevereiro, eu tive presencialmente com essa pessoa que me convidou, Ana Paula Mariano, e eu a vi. Eu vi a mudança que teve essa viver na China, né? Eu vi na minha frente a mudança que era. E foi onde que deu um sinalzinho assim na minha cabeça. Falei, eu vou. Cheio de medo. Um medo, você não tem noção. Eu li até uma frase, não lembro se foi uma frase, se foi num vídeo, mas enfim. Corajosas são as pessoas que fazem o que precisa ser feito mesmo com medo. Não esperar o medo passar, sabe? Então é fazer mesmo com medo. E igual o Bruno, existe várias pessoas fazendo a mesma coisa. Pô, talvez você.
Talvez você esteja com medo de dar um próximo passo. Talvez você esteja com medo de fazer novas coisas. Talvez você esteja nesse exato momento com medo de tomar uma decisão, de mudar de trabalho, de começar a estudar algo novo, de mudar de região, né? Eu lembro que onde eu morava, né, ah, não tinha tanta oportunidade. Não era, tirando os amigos ali, os familiares, não era um lugar assim, caraca, esse lugar aqui é maravilhoso, né? Os amigos, sim, eles são maravilhosos. O ambiente que nós tínhamos ali, com os amigos e os familiares, era maravilhoso. Era um ambiente maravilhoso, mas realmente que não traz tanta oportunidade assim. No meio de uma favela, havia conflitos entre a famosa bandido e polícia. Era uma coisa muito corriqueira, era normal. Infelizmente, era normal. Ao ponto de, em época de conflito ali, né, assim, no meio do tiroteio, as pessoas saírem na rua para poder ver o que está acontecendo, de tão normal que era, né? Infelizmente. Mas não tinha tanta oportunidade assim. Então, talvez você esteja nesse exato momento de ter tido acesso a alguma oportunidade, seja de estudar algo novo, seja de mudança, emprego novo, ah, fazer algo novo, né? E você esteja com medo de dar esse passo. Bom, eu vou te dar um conselho que eu ah, gostaria de ter recebido antes, mas eu acabei não tendo. E Deus foi colocando no meu coração ali a vontade de sair do país. E Ele usou a Paula e eu tive mais de uma oportunidade de vir para cá, né? De fazer essa mudança. E por que que mudança é importante? Bom, eu listei aqui algumas coisas que eu quero dividir com você, tá? Se eu não tivesse vindo para a China, eu jamais, cara, muito pouco provável, eu iria aprender mandarim. O que eu faço hoje, falar mandarim é essencial, né? Eu não estaria onde eu estou hoje se não tivesse aprendido mandarim. Mas não é só o mandarim, né? A minha vida mudou completamente. Eu conheci pessoas que me fizeram ahn, realizar coisas que eu jamais teria realizado se eu estivesse no Brasil. Por exemplo, falar mandarim. Aprender algo novo, trabalhar com exportação. Exportação, normalmente eu vejo dois tipos de pessoas que pensam em importação, né? Por que que eu falo exportação? Porque eu da China, eu exporto produtos para o Brasil, né? Então quem está no Brasil está importando. Então por isso que é exportação. Mas vamos unificar essa palavra. Eu vou falar tudo como importação que fica mais fácil. Então vim para a China, eu conheci o mercado, né? O mercado de importação. Tanto que eu cheguei na China em 2009 e só comecei a trabalhar, de fato, com importação em 2013. Demorei um tempinho aí para poder começar a me envolver com isso. A mudança me fez conhecer o mercado de semijóias. O mercado de semijóias ele é algo diferenciado. Eu atendo mas muitos empresários que vêm aqui para a China. E a maioria dos empresários que vêm para a China, nas feiras, na famosa feira da Canton Fair, por exemplo, eles vêm atrás de oportunidades. A pergunta mágica, a pergunta de US$ 1 milhão. Qual é o produto que eu posso comprar, levar para o Brasil, ou seja, eu posso importar e vender no Brasil e ganhar um dinheiro com isso, com altas margens. E eu venho fazendo uma pesquisa já tem um tempinho, perguntando para os meus clientes que já são empresários, já são empreendedores. Eu pergunto assim: qual é o produto, tá, que você consegue comprar por 10 e vender esse produto por 80? E ele se assusta. Falei, calma aí, não responde agora não. Mas 80, quando você vende ele por 80, o seu preço, ele está dentro do preço do mercado. Porque eu tive uma resposta assim, eu posso comprar um produto por 10 e vender por 1.000 se eu quiser. Eu falei, sim, você pode vender por quanto você quiser, mas será que tem alguém disposto a pagar esse valor? O mercado de semijóias, ele é nesse nível. É um mercado gigantesco, é um mercado com altas margens.
enfim. E hoje eu sou empresário nesse ramo, tá? Tanto aqui na China, tanto no Brasil, trabalhando com distribuidores, trabalhando com assessoria, e é um mercado que alavancou muito a minha vida. Toda essa estrutura que nós temos vem principalmente desse mercado, que é o mercado de semijóias. Então, a mudança me fez conhecer a China, me fez aprender o mandarim, me fez aprender o inglês, me fez conhecer o mercado de semijóias e me fez um multiempresário hoje. Tem algumas empresas no Brasil, temos algumas empresas aqui na China. Então, essa mudança me fez tudo isso. Fora que hoje eu moro há 17 anos na China, sou casado, tenho 2 filhas lindas, conheci Jesus aqui na China. Então, olha quantas coisas aconteceram na minha vida só por conta da mudança. Então, eu vou destrinchar o que a mudança pode fazer na sua vida, tá? Você só no fato de você mudar. Você pode conhecer a pessoa que pode mudar completamente o seu destino. Seja uma pessoa que vai te dar uma dica de você começar a estudar algo novo, né? Eu vou te dar um exemplo do Evandro, um grande amigo meu, né? Músico também. Deixou de trabalhar com música, começou a trabalhar em estaleiro, pintor. Depois eu lembro que o Evandro começou a trabalhar como Uber. E com uma conversa, ele decidiu fazer faculdade. Se formou nessa faculdade. Hoje ele trabalha com TI e tá com um planejamento, tá com uma estrutura gigantesca para ele poder sair da cidade dele e de fato seguir essa carreira. Tudo isso porque ele conheceu uma pessoa, que essa pessoa colocou essa semente na cabeça dele e o destino da vida dele mudou completamente, está no caminho de mudança por conta disso. Então você pode conhecer, seja se você é solteiro, uma pessoa que pode te mostrar um outro caminho, você casar e se mudar, seja um trabalho novo, seja um curso novo, seja uma profissão nova que você nunca ouviu falar. Só por conta de mudança. Quando eu falo de mudança, eu não estou falando de mudança física. Eu estou falando de tudo, de mudar de amigos, por exemplo, de ares. Vou te contar uma história. Foi mais ou menos em 2013. Em 2013 eu comecei a me posicionar, já estando na China. Ó, 2009 eu vim para a China. Em 2013 eu ouvi falar de uma coisa chamada importação. Demorei pra caraca pra entender isso. Aí tá. Aí por eu saber, cara, existe um mercado de importação. Tá. Eu comecei a me impor. Eu comecei a falar sobre importação mais vezes. E por conta disso eu conheci um cara. E esse cara foi meu primeiro cliente de importação, de fato. Ele importou um contêiner de mochilas e nós fizemos todo esse trabalho com ele lá. E por conta desse cara, eu conheci um cara chamado Marcelo, que até hoje é meu parceiro e meu cliente. Me aprofundei no mercado de importação. E eu vivo de importação desde 2013, por conta de um cara. Então, mudanças. Cara, mudanças é muito bom, tá? Loucas são as pessoas. Tem uma frase do. O nome dele é Albert Einstein. Ou o famoso Albert Einstein. Ele tem a frase assim, ó, que loucas são as pessoas que fazem as mesmas coisas e querem resultados diferentes. Ele lançou essa frase, pelo que eu estudei, que ele tentou, o Albert Einstein, sem ser ainda o cara, né? Ele foi tentar dar aula numa faculdade lá, o pessoal da faculdade rejeitou ele, disse que as ideias dele era altas demais, loucura demais para aquela época, e ele respondeu dessa forma: louco são as pessoas que fazem as mesmas coisas e querem resultados diferentes. Essa é a definição de loucura. Essa frase eu levo para minha vida. Então, se você quer algo novo, se você quer resultados novos, você vai precisar fazer algo novo. Isso dá medo. Precisa de mudanças. Conheça novas pessoas, cara. Não tenha medo de mudança, não tenha medo de testar algo novo. Isso pode mudar completamente o destino da sua vida. E não faça como esses milionários e que fiquei olhando pra trás agora e fala assim, caraca, véio, se eu tivesse tido coragem de ter vivido a vida que de fato eu queria viver. Como o Bruno.
Ah, se eu tivesse coragem. Ah, se eu tivesse tido coragem de fato, viver o que eu queria ter vivido. E quando eu falo assim de mudança, porque se eu não tivesse mudado, né, eu não estaria vivendo o que eu estou vivendo hoje. E eu mudei algumas vezes na minha vida. Quando eu saí da churrascaria, por exemplo, e vim trabalhar com importação. Quando eu fui trabalhar no chão de fábrica, foi uma mudança que eu fiz. E se não fosse essa mudança, eu de fato, muito provável, não estaria aqui gravando esse vídeo para você da China. Provavelmente estaria fazendo uma outra coisa, porque naquela época, se eu não tivesse feito o que eu fiz, muito pouco provável que eu estaria aqui na China. Então, mudanças é importante. Porém, eu vou descrever aqui para você alguns cuidados que você precisa ter ao você fazer algumas mudanças, porque não é simplesmente, vou fazer e dane-se. Você tem que ter ali ponderamentos, cuidados mínimos para que você possa mudar e você não colocar muitas coisas em riscos. Eu vou te dar alguns exemplos. Quando eu vim para a China pela primeira vez, eu tive medo. Confesso para você que tive medo. Na minha volta, meus familiares, meus amigos, todo mundo sem exceção, tirando a minha mãe ficou neutra, mas todo mundo sem exceção falou pra mim, não vai. Teve até, eu ouvi piadas da seguinte situação, Léo, chineses, cara, estão vindo pro Brasil vender pastel. Eu não sei na sua região aí onde você tá me assistindo, se as pastelarias de ruas, elas são dos chineses, porque lá no Rio de Janeiro é lotado. A maioria das casas de salgados vende coxinha, essas pastelarias, sabe? A maioria de chineses. Então, eu ouvi isso em 2008. Já foi em 2009, se eu não me engano. Cara, o chinês tá vindo pro Brasil vender pastel. Tu vai fazer o que na China, velho? Tu vai vender o que lá? Frango empanado? Não foi muito fácil ouvir isso, não. Eu já tava com medo. Eu já estava com medo. E das pessoas que andavam comigo falando isso, aí fui pros meus familiares. Meu pai, ó, por mim você não vai. Minha irmã, ô meu irmão, mas como é que é isso lá? Vai pra onde? Meu tio, um falecido tio, eu lembro que ele começou a falar de política, ó, cuidado, hein, cara. China é um país com, acho que nem falou de comunismo, que hoje tá tão, hoje as pessoas falam mais abertamente sobre isso, né? Mas eu não lembro o que ele falou, mas ele falou pra eu ter cuidado com a política da China. A minha mãe foi a única que ficou meio que em cima do muro. Falou, é óbvio, né, meu filho, eu me preocupo com você e tal, mas faça o que você quiser, mas cuidado. Ela não falou nem que vai, tipo, vai, ela não falou não vai, ela só falou, toma cuidado aí. Foi, foi complexo tomar essa decisão. E de fato, eu acredito que na época o fator decisório ali foi eu ver a Paula ali na minha frente, né? E de fato nós saímos para poder jantar, fizemos algumas coisas juntos ali e de fato eu vi, putz, é real, eu vou. Mas eu tive alguns cuidados, é óbvio. Primeiro, né, saber aonde eu iria ficar. Segundo, se eu conseguiria bancar isso, né, manter, estruturar. No meu caso, eu mudei de país, né? Mas tem algumas mudanças que você vai fazer, que você recebeu alguma proposta, que você tá querendo fazer em cima do muro, que não vai ter o impacto tão grande de imediato na sua vida. Talvez seja um curso. Talvez você esteja fazendo um curso que você está fazendo por fazer. E você está com medo de fazer um outro curso porque talvez você não consiga terminar, ou talvez você não consiga pagar. Toma decisões que não seja o all-in. É uma expressão, o all-in. O all-in é uma expressão do poker. É quando você tá com uma jogada na mão que você aposta tudo. É tudo ou nada, né? No meu caso, se desse errado, eu teria que, né, que esperar 2 anos, né? Mas eu poderia voltar, pagar do meu bolso, eu poderia voltar pro Brasil, né? Não toma decisões
assim, o all-in. Vai ter algumas situações da sua vida, algumas decisões que de fato é tudo ou nada. A minha decisão de ir para Udzou e trabalhar numa fábrica de semijoias foi literalmente tudo ou nada. Eu fechei meu apartamento, entreguei, botei as coisas que eu tinha dentro do caminhão, fui embora e só voltei 7 anos depois para poder abrir essa empresa que nós estamos aqui, né? Então, tem algumas decisões que de fato é o all-in, mas no início, né, no início da tua jornada, vai tomando algumas decisões ali que você tenha assim, um controle. É a dica que eu dou inicialmente. Mas não deixa de fazer. Não deixa de mudar. Não deixa que o medo te paralise. Eu vejo várias pessoas fazendo, principalmente lá do Rio de Janeiro. Cara, eu tenho uma prima que ela é inteligente pra caraca, velho. Pensa numa mina inteligente, desbravadora, mas literalmente travou, parou no tempo, por medo. O mundo é grande pra caramba, gente. Uma coisa que eu percebi, o mundo é muito grande, velho. O mundo é muito grande. O mundo é muito grande. Eu vivia num quadrado, né? Terminei o ensino médio porque minha mãe me obrigou. Conheço alguns amigos, meu irmão mesmo não conseguiu terminar o ensino médio. Eu terminei o ensino médio porque minha mãe me obrigou e eu vivia naquele mundo ali. Eu tocava, né? Eu era músico, então conseguia acessar algumas realidades por conta da música, mas ali a música era só meu ganha-pão. Eu nunca me enxerguei, né? Por exemplo, quando eu ia tocar na Zona Sul do Rio de Janeiro, para quem não conhece o Rio de Janeiro, a Zona Sul no Rio de Janeiro é o lugar aonde os ricos moram, sabe? Então já fui tocar muito na Zona Sul. Mas para mim a distância entre a minha realidade e Zona Sul era absurda. E por que eu estou trazendo esse ponto? Porque o mundo é grande. Então não se coloca num quadrado na qual você fale assim, ó. Ah, eu jamais vou conseguir fazer isso aqui. Eu jamais vou conseguir realizar isso aqui. Eu jamais vou conseguir ir para a China. Eu jamais vou conseguir morar na Zona Sul. E por que que isso é importante? Caso você queira, de fato, ter mudanças positivas na sua vida. Porque se você falar para si mesmo, você jamais vai ter isso aqui, acredita, você realmente jamais vai ter. Isso não é palavra de livro, não, tá? Porque durante muitos anos da minha vida, toda vez que eu falava assim, cara, eu não vou conseguir, de fato eu não conseguia. Quando eu abri a possibilidade, mas e se? Que é o tema basicamente desse vídeo aqui, né? E se der certo? Você tá com medo de fazer algumas mudanças, né? Receber aquela proposta que te fizeram, fazer o curso, fazer aquela viagem, mudar de cidade. E se der certo? Eu deixo no final desse podcast aqui essa pergunta pra você. E se der certo? Não coloca uma, um limite. Não coloca um teto sobre tua cabeça, porque ao colocar esse teto, você de fato vai colocar um limite. Eu só chego até aqui. Mas e se for possível? Lembra, sem colocar no tudo ou nada. Calcula, mas muda, arrisca. O famoso ditado que minha avó falava: quem arrisca não petisca. Você provavelmente já deve ter ouvido falar nisso aí. É verdade, é verdade. Quem não arrisca não petisca. Se em 2009 eu não tivesse arriscado, eu certamente não estaria aqui com histórias reais, com casos reais te mostrando. Cara, é possível, eu sou uma pessoa comum. Terminei o ensino médio, nunca fiz uma faculdade, nunca fiz nada. Aprendi o inglês e o mandarim na marra. Na marra. Tem pessoas muito mais inteligentes do que eu, velho. Tudo que eu tenho hoje foi literalmente na marra. Então, a capacidade que eu tenho, você também tem. Eu vim do mesmo lugar que você veio, velho. Eu vim de realidade que, putz, tava comentando ontem com a minha esposa é chinesa. Eu, graças a Deus, eu nunca cheguei a passar fome de fato. De não ter nada. Quando eu falo nada, é nada pra comer. Mas eu lembro de um dia que a minha falecida tia,
salvou eu, a minha mãe, de fato, não ter essa realidade ali de não ter nada pra poder comer. A minha irmã estava namorando na época, ela foi jantar na casa do namorado, antes não sei se o namorado pagou um lanche pra ela, e eu e minha mãe não tínhamos nada pra poder comer. A minha tia foi lá, dividiu o pouco que ela tinha e deu um prato de comida pra minha mãe, que era tudo que ela podia fazer. E eu e minha mãe dividiu esse prato. Eu lembro que meu irmão era bebê, mamava leite, então meu irmão tomou leite ali na época. E nós tivemos esse prato de comida para poder comer. Então eu sei o que é viver numa realidade. Eu, durante 22 anos da minha vida, eu nunca dormi numa cama. Não, deixa eu mudar aqui. Provavelmente eu já devo ter dormido numa cama em viagens, mas tô falando assim, de ter meu próprio quarto, de ter minha própria cama, nunca. Eu dormi no chão a minha vida inteira, lá em casa. Então, eu venho de uma realidade muito, infelizmente, comum no Brasil. Infelizmente, muito comum. Então, quando eu comecei a sonhar um pouquinho, pensar um pouquinho, não colocar teto na minha cabeça, velho, as coisas começaram a andar. E não é fácil, não. Não é fácil, não. Por isso que eu me coloquei no lugar do Bruno. Eu falei pra ele, mano, eu te entendo, velho. Te julgo, não. Eu não te julgo, velho. Não te julgo mesmo. Realmente, passou. Passou a oportunidade. E até hoje não tive a oportunidade de trazer ele pra China. Ele já chegou a me perguntar algumas vezes e eu falei, cara, infelizmente a churrascaria aqui diminuiu bastante de tamanho e não tem tanta oportunidade assim. O que, que você conhece? O que, que você sabe fazer? Eu costumo falar pras pessoas, vai aprender inglês. Agora com IA dá pra poder aprender inglês. Não dá pra poder vir pra China ou pra qualquer outro lugar sem um mínimo de inglês, sem você conseguir se comunicar. Até deixo aqui uma dica pra você, vai aprender inglês, velho. Vai aprender inglês. Então, eu sei do que não ter, basicamente, ali, às vezes, o que comer, né? Estar em locais ali que não tenha uma referência. Eu nunca tive na minha vida ali uma referência, seja de amigos, seja de familiares, que eu possa perguntar, putz, cara, o que eu preciso fazer pra poder crescer? Eu lá tinha isso dentro de mim, eu queria crescer, eu queria algo bom. Minha mãe falava assim, Léo, meu filho. A minha mãe falava assim, Léo, meu filho, você precisa trabalhar e muito, porque você gosta de coisa boa. Acho que quem não gosta, né, velho? Eu, desde quando eu era pequeno, eu gostava de coisa boa. Então, eu sempre pensei, eu preciso trabalhar. Eu não sabia como, eu não sabia onde, eu não sabia o que fazer. Eu só tinha música. E a música foi o primeiro, a ferramenta que Deus usou para poder me tirar de uma favela e me trazer para a China. E eu consegui percorrer esse caminho aí para se tornar hoje um multiempresário. Mas você hoje, no mundo da. Nós estamos no mundo do conhecimento, do acesso. Quando eu vim pra China não tinha isso aqui. Hoje tem tudo na nossa palma, na nossa mão. Na nossa palma da nossa mão foi ótimo. Está tudo na palma da nossa mão. Se você está assistindo esse vídeo, porque você vai ter acesso à internet. Vai estudar inglês. Quando eu falo estudar inglês, não, minha sugestão não faz curso não, tá? Tô pegando no meu bolso aqui um fone. Investe um fone sem fio. Coloca no ouvido, né? Enquanto você estiver fazendo alguma coisa. E começa só a ouvir. Durante 3 meses, se você todos os dias só ouvir, você não vai entender nada, eu sei. Só escuta. Só escuta. Durante 3 meses em inglês, nossa, tua vida vai mudar. Por quê? Como que as crianças, bebê recém-nascido, eu tenho uma recém-nascida em casa, 8 meses de idade, Sofia. Ela não fala absolutamente nada, mas já consegue entender o que eu e a mãe dela falamos. Não, para, psh, já consegue entender. O que vai acontecer daqui a mais ou menos alguns meses? Ela vai começar a reproduzir o que ela começou a entender. Mas ela já consegue entender cada vez mais. Então, aprender um idioma novo começa pelo ouvir. Pra depois você falar. Não pegar papel, aprender verbo to be, isso não vai te ajudar nada não. Você precisa se comunicar. Se não for um idioma novo, seja uma profissão nova, nós estamos no mundo da IA, internet, automações. Cara, vai fazer alguma coisa. E tenha algo novo para poder fazer e mude. Não tenha medo de mudar, porque o mundo tá repleto de oportunidades. E termino esse episódio de hoje com uma frase que eu não sei nem se eu vou lembrar dessa frase completa,
mas eu vou trazer um contexto aqui. Dr. Lai Ribeiro, não lembro qual ano que eu ouvi essa frase dele, que ele fala assim, se eu não lembrar, eu vou parafrasear e vou trazer o contexto que eu sei que você vai conseguir entender, tá? Ele fala, não acredito em sorte. Para mim, sorte é a preparação da oportunidade, é a junção, desculpa, da oportunidade com a capacidade. Ele até deu um exemplo aqui, na época lá do livro, e eu vou usar esse exemplo como meu exemplo. Se eu falasse para você agora, ó, tem uma oportunidade de vir para a China, tá? Na qual você vai ganhar aproximadamente 20 mil reais por mês, mas você precisa ler mandarim, você precisa ler chinês, você precisa falar chinês, você precisa falar inglês e escrever bem inglês. Tem uma oportunidade aqui. E aí, você está preparado para isso? Então, o que eu lhe quis dizer? Sorte é a junção da preparação com a oportunidade. E o que mais tem hoje nesse mundo é a oportunidade. Mas essas oportunidades, normalmente, aparecem para quem está preparado. Então, eu deixo isso daqui para você. Não deixe de fazer mudanças. Faça mudanças com mais mudanças calculadas. Se prepara. Esteja preparado para o mundo de hoje. Por quê? E se der certo? Bom, felizaço, esse foi o episódio de hoje. Espero que tenha contribuído um pouco aí com a tua vida com essas histórias. Que você não deixe o medo te paralisar. Se você gostou, se inscreva no canal. A minha missão aqui é falar pra você, tá? Tem muitas oportunidades aí. Não deixe o medo te parar. Não importa onde você tá, não importa de onde você veio. O que importa é o que você quer. Se você quer alguma coisa, vai buscar, ninguém vai te dar nada de graça, tá? Tudo que eu consegui na minha vida, eu tive muitas pessoas que me ajudaram, mas eu precisei fazer por mim também. Faça por você, não tenha medo, não deixe o medo te paralisar. Comente aqui o tipo de assunto que você quer que eu traga, fala de onde você está falando, se inscreva no canal, ativa o sininho, porque vai ser meu compromisso estar compartilhando com você histórias como essa para que possa abrir tua mente e te ajudar a se desenvolver. Conta comigo, tá? Meu nome é Leonardo Santos, mais conhecido como Léo China, e eu falo aqui do podcast Fala China diretamente da China. Te vejo no próximo episódio.